consulte, que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Senhor, nós te rogamos, nós te suplicamos, nós te pedimos, ó Pai, abra nossos olhos para que possamos ver a tua glória. Abra nossos olhos para que possamos enxergar além do Covid-19, além da crise econômica, além, ó Deus, infelizmente, de muitas mortes que estão acontecendo, além do luto, além da dor, além dos pessimistas. Ó Senhor, abra nossos olhos para que possamos ver o Senhor ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Em teu nome oramos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, seria suficiente agora eu fechar a Bíblia. A palavra por si só, ela fala. Ela fala. Meus irmãos, minhas irmãs, por que nós que somos servos de Deus não precisamos temer os nossos inimigos? Por quê? Temos aqui, irmãos, um fato histórico. Todos sabem que Israel, o povo de Israel, era um povo que vivia em constantes lutas e batalhas. O povo de Israel enfrentou vários inimigos. Por exemplo, o povo de Israel enfrentou o Império Egípcio, os filisteus, os midianitas, irmãos, e o poderoso Império Sírio. Só, meus irmãos, só minhas irmãs, que o nosso Deus é o Deus que vela e guarda o seu povo. Enfrentamos o profeta Eliseu, aquele que sucedeu o grande profeta Elias, o grande homem de Deus, e Eliseu seguiu os passos, o legado do profeta Elias em todos os sentidos. Eliseu era um homem crente, um homem simples, um homem como nós, de carne e osso, mas um homem que confiava em Deus, um homem que temia o Senhor, um homem prudente, um homem zeloso, mas que não retrocedia, não se acovardava diante dos perigos que vinham contra ele. Aqui, meus irmãos, vemos que o rei da Síria estava tentando vencer o povo de Israel. Por várias vezes, o rei da Síria tentou cercar, tentou emboscar o povo de Israel, armar para o povo de Israel ciladas, mas todo plano, toda arma que o rei da Síria forjava e levantava contra o povo de Israel, essa arma caía por terra. Toda arma que o rei da Síria tentava armar para destruir o povo de Deus, essa arma era frustrada, essa arma era destruída. Por quê, meus irmãos? Por quê, minhas irmãs? Que toda arma forjada contra você, que é servo de Deus, contra mim, contra nós, não irá prosperar. Por que, irmãos? Por que, irmãs, que toda investida, que todos os ataques do inferno, de onde que vier contra nós, não irá prosperar? Por quê? Porque somos super-homens? Porque temos habilidades sobre-humanas? Não, meus irmãos, não. Nenhuma arma prospera contra nós, porque nós que somos o povo de Deus, somos orientados por Ele. Deus orienta o seu povo. Deus, irmãos, não só nos guarda, mas o Senhor nos orienta. E para, irmãos, estarmos protegidos, nós precisamos obedecer e nos nortear pelas as orientações de Deus que não falham. Foi assim, meus irmãos. Por esse motivo que o rei da Síria não conseguia prender nem vencer o povo de Israel, o povo de Deus. Aqui fala o nosso texto que lemos, versículo 8, o rei da Síria fez guerra a Israel. Estavam em guerra, lutando, batalhando.
E em conselho o rei da Síria tentou se acampar contra o povo de Israel. Mas aqui no verso 9 temos um mas, todavia, porém, por mais que o rei da Síria estava tentando destruir Israel, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Aqui, irmãos, não importa se o rei de Israel estava sendo fiel ao Senhor. Deus é fiel à sua palavra. Deus mandou dizer para o rei de Israel: ô meu rei, a estratégia é essa. Você vai vencer o seu inimigo agindo assim, assim e assim. Você vencerá o rei da Síria, meu servo, seguindo as minhas orientações. Fala aqui, o homem de Deus foi usado por Deus para orientar o seu povo. Deus mandou, irmãos, e Deus manda orientações para nós. Quem sabe você está aí, perdido, perdida, desnorteado, desorientada. Meu irmão, minha irmã, a nossa orientação está em Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o nosso norte. Jesus é a nossa orientação. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Ele é a fonte da vida. Se precisarmos de orientação, basta que nós sigamos, que nós ouçamos, que nós obedeçamos às orientações de Jesus. Amém? Está aqui, irmãos. Versículo 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Irmãos, o nosso Deus é onisciente. O nosso Deus sabe todas as coisas, inclusive o pensamento do inimigo. Deus sabe as estratégias. Deus sabe quais armas, quais estratagemas, quais arapucas o inimigo armou para você, para nós. Deus sabe muito bem dessa pandemia do Covid. Deus sabe muito bem da questão econômica, social, política que está acometendo o nosso mundo. Deus, meus irmãos, Ele sabe e nos avisa. Está aqui. Rei de Israel, para você se guardar, para você ficar, meu rei, protegido, evite este e aquele caminho, porque por este e por aquele caminho, o rei da Assíria está te esperando. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, quantos perigos você enfrentou, quantas armadilhas você caiu conscientemente, porque Deus já havia te avisado para você não fazer isso, para você não vender aquilo, para você não comprar isso, não fazer aquilo outro. Irmãos, nós erramos e caímos e perdemos as batalhas, sabe por quê? Porque nós desobedecemos a Deus e preferimos obedecer o nosso coração e a nossa lógica. Meus irmãos, minhas irmãs, todas as vezes que nós teimosamente resolvermos ouvir a nós mesmos e confiarmos nas previsões humanas, nós iremos fracassar. Nós só venceremos se confiarmos e obedecermos às ordens e orientações do Senhor. Amém? Inclusive nesse tempo difícil. Agir como loucos, histéricos, histéricas, dando murro ao vento. O nosso Deus tem, meu irmão, minha irmã, o teu Deus sempre tem orientação segura para você. Você não precisa tomar decisões precipitadas. Você não precisa e nunca precisará agir sem orientação, sem luz, sem norte. Jesus nos orienta. Ele te orienta, assim como orientava aqui o rei de Israel. Vamos lá, prosseguindo? Verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou.
Não uma, nem duas vezes, mas muitas vezes, todas as vezes que o rei obedeceu, o rei se salvou. E se o rei tivesse desobedecido a Deus, hein? Com certeza o rei de Israel, assim como o rei Saul, e tantos exemplos, irmãos, que temos aqui na Bíblia, de reis, de pessoas que não obedeceram a Deus, fracassariam. Muitos fracassaram por não confiar no Senhor, por não obedecer ao Senhor. Está claro aqui, irmãos, e assim se salvou, não uma, nem duas, mas várias vezes. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise econômica, crise política, de loucura no Brasil, no mundo, continuemos confiando em nosso Deus. Continuemos orando, adorando, servindo, lendo a palavra, nos pautando na palavra. Relacionamentos familiares, conjugais, empresariais, culturais, irmãos profissionais, estudos, tudo o que concerne a nossa vivência, irmãos, a nossa vida. Vamos continuar seguindo as orientações do Senhor, porque sendo assim, nós seremos salvos, teremos sempre a vitória. Amém? Vamos continuar, meus irmãos. Versículo 11. E o inimigo? O inimigo ficou assim, desconcertado. O rei da Síria pensou, meus irmãos, que havia um espião ali no meio dele. Porque que negócio é esse? Toda a arapuca, toda a arma, todo o cerco que eu armo contra Israel dá errado. O inimigo, o rei da Síria, que era um homem inteligente, pensou assim: peraí, alguém está contando para esse rei meus planos, não é possível. Vamos continuar lendo aqui? Verso 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem que está entre nós aqui está entregando o nosso plano para o inimigo? Esta era a lógica humana. Não é possível. Todo o mal que eu tento contra esse povo não dá certo. Aí, meus irmãos, vê a verdade. Verso 12. Segunda Reis, capítulo 6, verso 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Aleluia! Não tem nenhum agente secreto aqui não, meu rei. Quem está aqui no nosso meio é o Deus onipresente, é o Deus de Israel, que sabe todas as coisas, que sabe até o teu pensamento, ó meu rei. É esse Deus que o profeta Eliseu serve, é esse Deus que revela ao rei de Israel os segredos mais íntimos do teu coração, ó meu rei. Meus irmãos, Deus usou a boca de um estrangeiro para glorificar o nome dele. Ou seja, todas as coisas neste mundo estão patentes diante do nosso Deus, inclusive a sua situação, inclusive a sua condição, o seu medo. Jesus sabe, Jesus te conhece muito bem, muito bem. É por esse motivo que o nosso tema é este: não temas, não temas, não temas, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco. Amém, meus irmãos?